que seja dentro do ano civil, nós temos dificuldade de atender as atividades acadêmicas, muito mais por essa amarração orçamentária mesmo, que é lei. Isso está dentro da estrutura do Estado e do Brasil. Então, infelizmente, é um modelo que nós temos uma certa dificuldade e que a gente, como viu aí na apresentação de Luiz Paulo, quer dizer, ele reverteu uma série de processos, muito mais por agilidade dele, experiência, do que efetivamente por um contexto maior. Bom, dentro disso, aí a gente, o grande problema aí, como é o nome do... Leonardo coloca a questão de medicina e de Lauro de Freitas. Nós assumimos a Pró-Reitoria na condição, não, mas com a necessidade, com todas essas necessidades que tem, sejam internas, sejam externas, de trabalhar e reorganizar isso. Então é o que a gente está tentando fazer. Lauro de Freitas, por exemplo, não é um campus universitário, mas é um espaço que foi cedido, onde a gente conseguiu implementar lá, já existia a EAD lá, a gente conseguiu jogar para lá todos os programas. E não foram criados cursos lá. Nós remanejamos vagas de outros departamentos para Lauro de Freitas, né? E, consequentemente, a administração disso se dá com os próprios professores, porque eles deixam de ter essa carga horária no seu departamento, não é uma coisa obrigatória, ele vai para lá e é opção dele ir trabalhar lá, se ele aceitar, se ele não aceitar, ele não vai, obviamente ele vai obrigado, mas isso a gente está trabalhando dessa forma. E se tornar o maior campus da UNEB, obviamente que isso foi uma fala da prefeita, isso está no jornal, não sei se o reitor colocou isso, mas está no jornal, e ela quer mesmo, ela pediu, ela pede, ela quer transformar aquilo num campus universitário, não é com curso não, 2 não. Ela pediu ano passado 5 cursos, né, que a gente colocou em possibilidade. Então nós levamos cursos que precisavam ser remanejados mesmo para atender uma outra demanda e já precisava ser trabalhado nesse sentido, até porque não estavam mais apresentando com demandas, né, ou seja, não estavam sendo ocupado essas vagas. A questão de medicina, e aí entra o mesmo discurso que eu fiz, eu estou continuando. A questão de medicina, quem primeiro chamou a gente foi a Secretaria de Saúde, o secretário Sola. Todos sabem disso, todos não, mas não sei se a gente chegou a divulgar isso, mas conversamos com ele. Chamou para conversar sobre um curso de medicina na Bahia, onde ele colocaria o Hospital Roberto Santos vinculado à UNEB. Nós não queremos administrar o Roberto Santos, mas colocaria como hospital-escola com prioridade para os alunos da área de saúde, seja de Salvador, seja do interior. Colocamos algumas condições, obviamente. O departamento já estava com a ideia, ele foi para a reunião, está formatando um projeto, só que nós queremos mudar esse modelo. Obviamente, por exemplo, o Estado precisa realmente, a gente sabe, ele precisa rever a questão do orçamento das universidades, mas também a gente tem que mudar o modelo de implantação de novos cursos. Por exemplo, fomos para o MEC vai negociar com a saúde, estamos apresentando para ele um documento onde eles assumiram que tem interesse em abrir vagas em universidades públicas de medicina e de engenharia. Eles têm interesse nisso. Tá, então se eles têm interesse, que eles financiem esses cursos, que eles dêem as condições e que eles ajudem junto com a gente, junto com a Secretaria de Saúde e junto com a Secretaria de Educação, que abram, que o governo abra as vagas específicas de docente e de técnico. Então, assim, é todo um processo de articulação, não só no sentido de abrir um curso, não estou dizendo que vai abrir, mas de qualquer forma ele precisa ser preparado se existe, né, se começam essas discussões, para que se abra, seja daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, mas que se abra num outro modelo de gestão e um modelo de planejamento para se abrir um curso com as melhores condições possíveis. Então, é dentro dessa situação que nós nos encontramos hoje, né? O mesmo caso está acontecendo com engenharia de pesca, né? Porque está tendo toda uma discussão no sentido da Codevasf assumir toda a parte de infraestrutura para esse curso. Aí entra a negociação de vaga docente junto ao governo do Estado. O que a gente não pode é deixar acontecer o que aconteceu da outra vez, que se abriu os cursos sem reorganizar essas vagas, simplesmente não tinha discussão nenhuma em relação a vagas docentes, ou o que tinha era muito fragilizado, e, consequentemente, caiu no que caiu durante esses 3, 4 anos.
eu só queria colocar que eu acho que a gente tem realmente assim muitas necessidades. Nós temos mesmo, né? Mas hoje a situação que a gente vê nessa relação, e Paulo coloca essa questão assim, do que o decreto, eu vejo o seguinte: há uma inabilidade política muito grande da Secretaria de Educação, tanto com os movimentos como com alguns setores das universidades, certo? Há uma inabilidade. O decreto em si, ele não tira o recurso, mas amarra algumas coisas. E, obviamente, dentro da universidade, ninguém é louco de pensar que a liberação de professores não é investimento. Obviamente que é investimento e tem que ser visto como investimento mesmo, e nós vimos como investimento. Agora, também precisamos planejar isso. Nós não podemos, por exemplo, um departamento, como o professor colocou, que tem um curso, 17 ou 18 professores, liberar quase a metade dos professores. Não, é fazer um planejamento para liberar um tanto no ano, libera tantos no outro, e aí, com isso, a gente ter vaga suficiente para colocar professor substituto. Mas liberação de professor, seja para mestrado, doutorado, seja para apresentação de trabalho, né, seja para sair do país para atividades, para suas atividades, tem que ser visto como investimento mesmo. Né? Nós não temos dúvidas nenhuma em relação a isso. E é nesse sentido, por exemplo, que a gente tem uma pró-reitoria que trabalha com a política voltada para isso. Mas a tramitação de processo, como foi colocado aqui, é bastante complicado, né? A gente tem esse problema de tramitação de processo. E uma última coisa que eu queria te falar é que a discussão em relação a cargos, ela não é tão simples assim. Nós precisamos de cargos, inclusive para fortalecer os nossos colegiados, de graduação e de pós-graduação. Eu acho que só tem um programa de pós-graduação aqui que tem um cargo de coordenador, que é o de... não é o de Química, é o de Química. Então, de Química tem. Educação também. Educação também tem. Mas, de qualquer forma, a gente precisa hoje de coordenador de colegiado de graduação de 30 e poucos cargos, como a gente precisa para todos os coordenadores de pós-graduação. Então, não é a questão, quer dizer, não sei como é que o governo fez isso, que eu não vi a lei, não sei se está incluído os que nós pedimos, mas precisa criar esses cargos. Isso, inclusive, consta dos pareceres do Conselho Estadual de Educação no reconhecimento dos cursos. Os cursos que não têm cargo de coordenador de colegiado, está lá. Criação para que a administração faça gestão no governo do Estado para criar o cargo de coordenador de colegiado. Estou falando isso que o de Bonfim, o de Biologia. Esse parecer está lá no de Bonfim, que eu sou de Bonfim, né, trabalho no curso de Biologia. Então, assim, a discussão de cargos não é tão simples. Criou vários cargos, eu não sei como é que ele criou lá, mas se tiver contemplado os nossos, isso vai favorecer a gente. Obviamente que o que nós criticamos, vocês criticam, qualquer pessoa critica, é que seja criado cargo sem nenhum critério. Mas os cargos comissionados da universidade têm que ser criados, sim. É uma forma da gente fortalecer as atividades acadêmicas. Professor, só esclarecimento aqui. Porque há uma discussão na universidade, por exemplo, que os coordenadores de colegiado perdem muito tempo, por exemplo, em questões burocráticas e deixam de lado questões vitais, como, por exemplo, a organização pedagógica dos cursos. Nesse sentido, também, a criação de cargos contemplaria essa discussão? Não. Veja bem, isso você tem razão. Não sei nem se a gente poderia entrar nessa discussão aí de que perde muito tempo com a questão administrativa. Um grande problema dos cursos de graduação da UNEB, e isso está identificado, a gente está trabalhando nisso, é a questão mesmo de competência para gestar o currículo, certo? Isso é claro. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, na formação do gestor de currículo acadêmico. Por quê? Porque qualquer um de nós, seja de qualquer área, tem que entender do currículo, da sua concepção, dos seus princípios, de como ele efetivamente deve funcionar. Tá certo? Aqui tem uma questão de conhecimento, só para não ter que depois voltar, que ainda está fala dele. É porque, na verdade, quando a gente, eu ainda falei na minha fala, que quando a gente fala de medicina no campus Lago 3, na verdade a gente não tem uma política contra esse projeto de expansão. E é até bom que se pense nesses cursos que está expandindo, uma série de formas e tudo mais, que a gente só vai ver na prática, no futuro, se vai dar problema ou não, porque isso tudo aí já está aprovado nos acordos, foram feitos superestruturalmente, não foi feito com a comunidade acadêmica na universidade. Mas o cerne da questão, que é essa questão que a gente está querendo colocar, é a relação de cursos que estão sendo criados, campos que estão sendo desenvolvidos, e toda essa articulação que o grupo gestor está fazendo com o governo, com a Prefeitura de Lauro de Freitas,